Estamos ao vivo, temos uma pessoa. Boa tarde. Eu não sei quem é, mas estamos hoje aqui para aprendermos mais da palavra de Deus, né? Só um minutinho. Já vamos iniciar nossa aula. Já estamos também no Face e no YouTube. Muito bem, temos duas pessoas já. É um prazer. André, boa tarde. André, tudo bem? Firme e forte? Eu acho que tem outros irmãos também acessando. Eu vou tentar compartilhar aqui, deixa eu ver. Acho que eu consigo compartilhar uma tela aqui com vocês. Não, peraí. Só um minuto. Eu conseguiria compartilhar minha tela aqui com vocês, mas acho que eu não estou conseguindo. Tinha conseguido no começo. Para mim colocar algo para você poder verificar aí, tá bom? Se você puder mandar no Zap, André, por favor. Não sei se você consegue mandar o link aí do YouTube também. Do Face, para os demais irmãos estar acessando. Só um minutinho. Amém. Glória a Deus, né? Temos já 4 pessoas. Marcelo, tudo bem, Marcelo? Sei que a Lina também tá aí. Manda um abraço pra Lina. E é um momento maravilhoso estarmos aqui para iniciarmos a nossa aula, iniciarmos esse momento tão maravilhoso, né? Temos aí uma pessoa no YouTube, não sei quem é, mas se alguém puder mandar aí no nosso grupo do WhatsApp os links, por favor, para que a gente possa assim todos estarem participando, tá? Dessa nossa primeira aula, nossa primeira aula aí sobre Gênesis, tá? Esse assunto fundamental, importante,
né? E que nós temos que aí nos aprofundar mais e mais, tá bom? Muito bem. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos falar com o nosso Pai. Vamos falar com o nosso Deus, pedir a sua sabedoria para esse instante, tá bom? Boa tarde, Toshi. Prazer ter aqui com você. Eu mandei a revista pelo André, ele vai te entregar. E é bom todos estarem aí. Eu deixei já na casa de alguns irmãos hoje. Tá? Deixei na casa da Rosa, na casa do Rogério. Coloquei lá ali próximo, depois do portão ali, tá? Acho que ninguém vai pegar não, a revista não. Se pegar também, a pessoa que roubar a revista, que Deus toque no coração dele, que ele possa aprender mais, né? E ler e quem sabe Deus o salve, né? De todo o coração. Muito bem, vamos orar ao Senhor. Oremos. Ó Deus, graças te damos por mais um dia, por esse instante, por essa aula, ó Pai, que nós iniciamos, essa aula ao vivo. Obrigado por esse canal, obrigado por essas ferramentas, ó Deus. Eu sei que talvez muitas pessoas usam essas ferramentas, as redes sociais, para outros fins, para enganar, talvez, para roubar alguém, para promover imoralidade, coisas tristes. Mas, ó Deus, nós te louvamos, porque por mais que seja, a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essas ferramentas estão sendo úteis para a propagação do teu evangelho. Que mais pessoas sejam impactadas, que o nosso vídeo chegue em locais talvez que nós nem imaginamos. E alcance corações, alcance vidas ansiosas, sedentas, vidas que necessitam de salvação. Venha estar conosco, nos dê sabedoria do alto céus, para que possamos aprender mais da tua palavra, para que ela fique gravada em nossos corações. Cuide de nós, ó Pai. Nos dê sabedoria e força. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um hino, um cântico, melhor dizendo, né? Que tem a ver com o nosso tema de hoje, que é sobre a criação, tá? Nosso Deus é soberano. Todos conhecem, né? Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina
terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Perdão. Glória a Deus pelas suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glórias ao Senhor, né? Que vive e reina, que é todo poderoso, que é criador dos céus e da terra, né? Que é o Deus supremo, né? O Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que tudo pode, né? Que tudo vê, que tudo sabe, é o Deus que criou, né? Cada um de nós, que nos deu vida, né? Assim nós podemos glorificar a Deus, porque realmente Ele nos deu vida, né? Cada vez mais, para que possamos assim glorificá-lo, para que possamos assim exaltá-lo de todo o nosso coração. Amém? Muito bem, vamos ler o texto da Palavra de Deus, tá? Abra lá sua Bíblia, né? O nosso texto base de hoje, na nossa revista. Você tem a revista aí, tá? Você recebeu, a maioria recebeu a revista, alguns irmãos ainda não receberam. Eu deixei na casa de alguns irmãos hoje, correndo aí e tal, para que alguns irmãos que não tinham recebido pudessem receber. Eu mandei para outros irmãos também. Nós estaremos estudando sobre Gênesis, esse assunto pertinente, e a lição de hoje é muito boa, tá? Nós vamos fazer ela em 2 etapas, que ela é um pouco profunda. Então você vai estar aí vendo, entendendo essa lição que chama No Princípio. Tá? No Princípio, que fala sobre a criação, tá? Então vamos abrir nossas Bíblias, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Né? Vamos ler todo o capítulo 1. E depois, capítulo 2, até o versículo de número 6, tá? Eu vou abrir minha Bíblia aqui. Minha Bíblia é a versão corrigida. Você tem a sua Bíblia aí, tá? Então vamos assim nos aprofundar nesse assunto tão importante, tão pertinente, tá? A palavra Gênesis, que dá o nome a esse livro, Gênesis, né? Ela é uma palavra grega que significa no princípio, tá? No princípio, ou princípio. A palavra hebraica para Gênesis seria Bereshit, tá? Então, na Bíblia hebraica, esse livro que nós vamos ler hoje, que é o mesmo livro que nós temos, judeus, lembre que quando eu expliquei para vocês, as aulas nós tivemos da IBD, sobre história da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós. Então, os judeus têm os mesmos livros que nós, protestantes, temos, tá? Os mesmos livros. Os judeus, claro que está numa ordem diferente da nossa, porém é o mesmo conteúdo. O livro de Esdras e Neemias é um livro só, para os judeus, para nós são 2 livros. Mas o texto, a palavra é a mesma, não muda, tá? A nossa ordem vem de uma Bíblia chamada Septuaginta. Eu trouxe para vocês aí, uma vez mostrei para vocês, né? Eu tenho até ela aqui, vou pegar ela para vocês verem novamente.
tá? A nossa Bíblia vem, a nossa ordem vem da Septuaginta. A Septuaginta, para quem não sabe, foi uma tradução do hebraico, aramaico para o grego feito pelos judeus, não foi cristãos. E foi a Bíblia usada, preste atenção, essa Bíblia aqui foi usada pelos primeiros cristãos. Então, ou seja, Paulo, Pedro, Tiago, os demais que foram para outras regiões pregar o evangelho, levar o evangelho para a Grécia, para as regiões distantes que falavam grego, né? Eles usaram essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui. Não havia outras traduções. A única tradução, fora o hebraico e o aramaico, era essa versão grega. Então, a versão grega, né, os judeus deram o nome desse livro de Gênesis. Tá? Gênesis quer dizer princípio. A palavra Gênesis, a palavra grega, significa princípio. Mas a palavra hebraica para esse livro é Bereshit. Então, na Bíblia hebraica, você vai ver lá escrito como Bereshit, tá? Então, você vai ver aqui, ó, na Bíblia, essas coisas aqui estão vendo, tá vendo? A Bíblia em grego vai dizer o nome do livro Gênesis, tá? Gênesis, tá bom? Então, a nossa Bíblia protestante vem com essa divisão, seguindo a divisão da Septuaginta. Depois a Bíblia foi traduzida, né, mais para frente, um pouco. Jerônimo, ele traduziu a Bíblia para o latim, essa Bíblia aqui, que foi usada pela igreja por muitos anos, até a época de Lutero. Tá? Então, até a época de Lutero, eles usavam essa Bíblia aqui. Então, o latim já entrou em desuso. O latim, somente quem era nobre, quem podia estudar na faculdade. Naquela época já existia universidade, né, de Martim Lutero, né, já tinha a Universidade de Oxford, algumas universidades já existiam. Então só quem era nobre, que tinha condições de colocar seu filho, de pagar um pedagogo para que seu filho pudesse ler, escrever e tudo mais, que podiam ler a Bíblia. Então olha só quanto tempo o povo ficou sem a Bíblia, até que Lutero traduziu para o alemão, depois a Bíblia foi traduzida por Tyndale para o inglês, e assim vai, e a Bíblia hoje está em diversos idiomas, glória a Deus, e que falta ainda muitos idiomas para chegar à Bíblia, tá? Mas, então você entendeu que Gênesis quer dizer princípio, o livro fala do princípio do mundo, como começou, né? Não só a criação, mas os primeiros tempos aí da história da humanidade, a queda do homem, depois aí Abel e Caim, o primeiro homicídio, e assim vai. O livro de Gênesis é um livro muito profundo. Tem o dilúvio, aí tem depois a chamada de Abraão. Olha, é um livro fantástico. Livro fantástico. O livro de Gênesis, quem quiser aprender, entender a Bíblia, é importante estudar o livro de Gênesis. Porque lá você vai ver a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação expressa nesse livro. Eu recomendo você, meu amado irmão, que você leia o livro de Gênesis. Começa a ler o capítulo 1, capítulo 2, vai lendo todos os dias, até nós terminarmos esse estudo. Leu, terminou de ler, volte a ler de novo. Leia em várias versões, né? Leia aí na atualizada, na corrigida, na NVI, se você tiver, ou qualquer outra versão, na linguagem de hoje, seja qual for. Leia a Bíblia, né? O livro de Gênesis é um livro fantástico. Você poderá assim aprender mais e mais da palavra de Deus. Tá? Então vamos ler então esse primeiro texto, tá? Você poderá ler na sua Bíblia. Diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e assim foi.
E chamou Deus a expansão os céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu. E a erva, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda árvore, toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a, sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto, de árvore que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua criação que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus
criara e fizera. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Né? Amém. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos aí, né, nesses textos, o relato, né, bíblico da criação, né, como se deu a criação, né, como foi que a criação assim aconteceu. Né? Então é importante nós aí sabermos disso, né? Que é importante, é fundamental, né, a ação de Deus aí criando o mundo. Você tem a revista, então vamos lá para a revista, né? Para o nosso material. Espero que você tenha estudado, que você possa ler, estudar. Nós temos vários assuntos, tá? E então, o autor aqui fala algo importante para a nossa vida, e ele começa, né, falando a nossa lição, mostrando, né, logo no ponto primeiro, duas teorias básicas, né? Claro que talvez existam outras teorias aí, cada uma dessas teorias tem algumas variantes, né? Mas duas teorias básicas sobre a origem do mundo. Uma é o criacionismo, que nós assim defendemos, nós cristãos que cremos na Bíblia, cremos em Deus, cremos que Deus é o Criador do céu e da terra, desde lá que a igreja sempre creu. O Antigo Testamento mostra claramente que Deus é o Criador de todas as coisas, né? Deus é o Supremo Criador. Então nós somos criacionistas, tá? Nós cremos que um ser inteligente, né, soberano, que é a causa final de todas as coisas, porque tudo no mundo requer uma causa, e Deus é a causa final. Criou os céus e a terra, as plantas, todos os seres, inclusive o ser humano. Tá? E, além do mais, além de criar o ser humano, criou o ser humano a sua imagem e a sua semelhança. E a segunda teoria, nós vamos ver depois aqui também, é o evolucionismo. O que seria evolucionismo? É a teoria que crê que o mundo não teve um criador, que Deus não existe, tá? Deus não existe, Deus existe no imaginário, na necessidade do homem. Então, o evolucionista vai dizer que o mundo surgiu de uma explosão, né? E assim foi, as partículas foram se unindo, então criou-se um ser único que depois dele foi evoluindo vários outros, foram tomando ramificações até chegar onde estamos hoje, né? O homem não foi criação de Deus, a imagem e semelhança do Senhor. O homem foi um mero acaso, né? Então a evolução foi se dando e acabou chegando na forma que nós somos. O porquê só existe nós como vida inteligente aqui na Terra, eles não conseguem explicar, né? Não conseguem explicar isso. Porque o homem realmente é diferente de todos os animais, né? O homem fala, o homem raciocina, o homem vive em sociedade, constrói cidades, o homem desenvolve tecnologia, o homem é totalmente diferente do mundo animal. Né? Apesar de nós interagirmos, né? Quem aqui não cria um cachorrinho, um animalzinho, né? Quem aqui já não gosta de ir no zoológico, né? Nós interagimos com a criação, né? Mas nós somos seres criados à imagem e à semelhança de Deus, tá? Então vamos lá para a revista, vamos ver um pouco a introdução desse material, tá? Que é fundamental você poder aí acompanhar aí na sua revista, tá? Nós temos aí 3 pessoas no YouTube e temos 4 no Facebook. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, né, alguma coisa que você queira falar, pode escrever no chat, fique à vontade, tá? Eu creio que do YouTube também está habilitado para você também poder escrever e participar assim da aula, tá? Então, a nossa aula de hoje, a lição 1, o tema tem a ver com o capítulo 1, versículo de número 1, que nós acabamos de ler, que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então a lição de hoje vai falar
no princípio, né? Esse é o nosso tema, baseado em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, tá? Então vou ler a introdução, vocês poderão acompanhar nas suas revistas, tá? Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Durante alguns milênios, esta frase foi aceita sem muitas restrições. Ela não era o foco de discussões religiosas. A partir de 1859, com a publicação do livro Origem das Espécies, de Charles Darwin, este princípio eterno foi desconsiderado e banalizado. Olha só, por muitos e muitos tempos, muitos milênios, não é somente tempo, milênios, a ideia de Deus ser criador, a ideia que o mundo foi criado por um ser inteligente, era o que persistia. Então, era aceita sem restrições, o homem realmente cria, por mais que o homem não tivesse comunhão com esse Deus que criou os céus e a terra, mas que o homem não tivesse realmente aceitado a Cristo como Salvador, mas o homem respeitava, o homem cria realmente que Deus criou, né? Ele sabia das penas se ele como é que se diz? Fugiu agora da minha memória aqui, que eu ia falar, tá bom? Mas, ou seja, a criação, né? Essa ideia que Deus criou o mundo do nada, persistiu por muitos e muitos anos na história da humanidade. Até que, em 1859, um homem chamado Charles Darwin, para quem não sabe, Charles Darwin foi criado na igreja, o seu pai era ministro. Charles Darwin, ele estudou no começo, antes de fazer ciências e partir para essas ideias, Charles Darwin estudou teologia. Vocês sabiam? Estudou teologia. Então, ele não era qualquer pessoa, ele tinha conhecimento, Além de ter se aprofundado na ciência, a sua vida ter levado ele para esse campo, há uma dúvida muito grande hoje entre as pessoas que estudam sobre Charles Darwin e tudo mais. Há alguns que afirmam que Charles Darwin se converteu antes de morrer, devido a ter sido criado no Evangelho, conhecia o Evangelho. Ele, como é que se diz? Alguns dizem que ele, antes de morrer, no leito de dor, no fim da sua vida, ele se entrega para Cristo. É provável, talvez, Ele está sepultado lá na abadia de Westminster, lá na Inglaterra. Eu estive na abadia, não cheguei a ver o túmulo dele, mas eu estive na abadia, uma abadia muito bonita, onde coroa os reis, onde os reis, os príncipes casam e tudo mais. Então, Charles Darwin surge no século XIX, 1859, e publica o livro Origem das Espécies. Interessante que Charles Darwin, para quem não sabe, ele era amigo de turma e estudou na mesma universidade que Robert Cayley. Eu não sei quantos aqui sabem quem foi Robert Cayley, mas Robert Cayley foi um missionário, ele era um missionário, o primeiro missionário, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. Deixa eu pôr o nome dele aqui, vocês vão saber, tá? Vou pôr o nome da esposa também, tá? No chat aqui. Tá? Primeiro missionário a chegar no Brasil, Robert Cayley e Sarah Cayley, tá? Cayley, para quem não sabe, estudou na mesma turma que Charles Darwin. Olha o rumo que eles tomaram. Cayley sai da Escócia, claro, Cayley era escocês, ele estudou na Inglaterra, mas era escocês. Ele sai de lá, vai até Portugal, vai até as ilhas, a Ilha da Madeira, tá? Ele é chamado de o apóstolo da Ilha da Madeira, ou o apóstolo do povo de língua portuguesa. O que é um apóstolo? O apóstolo não é que ele é um apóstolo com esse título de agora que as pessoas dão para qualquer um aí. Não. O apóstolo quer dizer alguém que foi enviado, alguém que é um missionário, que foi lá para desbravar. O missionário que desbrava, ele é um apóstolo, ele foi lá levar
as doutrinas pregadas pelos apóstolos, né? Então ele foi assim, ele foi lá para Portugal e para a Ilha da Madeira, foi duramente perseguido, quase morreu, né? Quase morreu. Teve que fugir de lá para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele foi trabalhar entre portugueses que moravam nos Estados Unidos, né, que tinham migrado para os Estados Unidos, para alcançar portugueses. Né? Ele queria alcançar povo de língua portuguesa. Até que de lá ele veio para o Brasil. Né? Ele era um médico, né, e ele veio para o Brasil para assim estar evangelizando. Então você vê aí duas pessoas que se conheciam, que tiveram praticamente, viveram quase na mesma época, tiveram a mesma oportunidade, o rumo que tomaram. Robert Calley foi o primeiro missionário, plantou a primeira igreja, a Igreja Evangélica Fluminense. E quantas igrejas nós temos hoje no Brasil? Olha, somos 24% da população brasileira somos nós. Né? E sem contar que o Brasil tem uma das maiores igrejas do mundo. Né? Juntando todos os cristãos aqui no Brasil, seria, não sei se a terceira ou quarta, não sei, mas está entre os 10, sei lá, países, né, onde tem o maior número de cristãos. Tá? Então, ou seja, nós vemos aí que Charles Darwin lança esse livro, tá? E revoluciona. Revoluciona. Por quê? Porque até então a igreja cria que Deus criou os céus e a terra, o povo não questionava, mas quando Charles Darwin vem, começa uma batalha científica, tá? Batalha científica, né? Aqui o autor fala aqui na revista que esse princípio eterno foi desconsiderado e banalizado. Banalizado, tá? Então hoje quando você fala de criação, as pessoas zombam. Se você for falar no meio acadêmico, onde há doutores, cientistas, eles vão rir da tua cara. Vão achar que você é louco. É louco. Mas existe sim cientistas cristãos, tá? Nós vamos ver depois aí. O próprio criacionismo, que somos nós, né, é uma ciência. Saiba você que é, tá? Aí o autor fala aqui, desde então o que existe é uma batalha científica buscando provar a origem das espécies. Apesar de Darwin não ser normalmente classificado como filósofo, suas teorias tiveram um efeito profundo sobre o pensamento teórico ocidental que ultrapassa gerações. Né? Então, o que ele escreveu, o que ele defendeu, né, tem impactado muitas gerações, tá? Então, ou seja, a Bíblia nos ensina que Deus é o Criador, tá, de todas as coisas, tá? Então, nós temos aí duas opções que nós podemos aceitar, tá? Ou nós somos evolucionistas, ou nós somos criacionistas, tá? Criacionistas, aqueles que creem que o mundo teve um princípio, e esse princípio foi Deus, né? Deus é a causa última, tá? Falando de ciência, porque quando você fala com pessoas cientistas, eles zombam de nós, falam que nós temos uma fé cega, que a criação do mundo não pode se provar, né? E tudo mais. Mas nós temos vários cientistas cristãos, né? Eu tenho alguns livros aqui, esse livro aqui, por exemplo, ó, A Origem, tá? 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Então, são escritos aqui por diversos cientistas cristãos. Então, o criacionismo, ele é uma ciência também. Eles zombam, falam que não, isso é coisa da fé. Não, criacionismo é também uma ciência. É a ciência pela qual ensina que o mundo tem uma causa e essa causa é Deus. Tá? Temos também isso aqui, ó, Alexander von Stein, tá? Escreveu esse livro Criação. Muito bom esse livro. Eu tenho ele aqui em casa. Né? Ele fala muitas coisas aqui sobre evolução, sobre Charles Darwin, né? O que ele bolou aí, o que ele pregava, tá? As suas ideias, né? Os seus princípios, né? Que ele assim pregava, tá? Então, ou seja, há cristãos na ciência. Existe cristão na ciência. Existe um cientista chamado Michael Behe. Michael Behe. Ele é americano.
Ele escreveu um livro que foi publicado pela editora Mackenzie. Quem quiser depois pode entrar no site da Mackenzie, procura lá a editora Mackenzie, você pode até comprar esse livro. E ele questiona, né, a ideia de Darwin. Ele é um cientista cristão, um cientista realmente que coloca em xeque o evolucionismo. Né? Porque o que acontece? O que acontece hoje? Hoje, no nosso mundo? Né? No meio acadêmico, e eu estudei arqueologia, sei disso, você quando estuda arqueologia, você estuda sobre pré-história, estuda sobre evolução, sobre evolucionismo. Então você vê aquela uma teoria totalmente vazia, sem muitos fundamentos, tá? Sem muitos fundamentos. Só que no meio acadêmico, por exemplo, o jovem vai fazer faculdade. No meio acadêmico, né, se ele falar que ele é um criacionista, ou quer se aprofundar nisso, ele é tido como louco. Porque para eles está mais do que certo que o mundo passou por um processo de evolução. Né? Isso na mente dos evolucionistas. Tá? Então, ou seja, eles pregam que é uma verdade. Na escola secular, na escola que nós colocamos nossos filhos, né, seculares, eles ensinam para a criança que só há uma verdade, que a verdade é a evolução. Que a ideia de Deus criou o mundo é uma ideia vazia, furada, né, meramente religiosa. E nós sabemos que não é. Que não é, tá? Então nós vemos aqui na nossa revista, no ponto 1, uma pergunta, né? O título é uma pergunta, diz assim, criação ou evolução? Né? Boa pergunta, né? Então, ou seja, evolucionista, o que significaria essa palavra evolucionista? Né? Então, ou seja, é uma palavra portuguesa, né, que evoluiu, né, do latim, né, e o latim queria dizer fora e volver. Né? Volver seria rolar. Né? Então, rolar para fora, rolar novamente, talvez. A ideia expressa o desenvolver de uma forma gradual em subdivisão com a produção de muitos, Né? Então, ou seja, realmente as pessoas voltarem, né? Ou seja, a evolução ela não tem muito fundamento. Né? A evolução diz que o homem começou, né? Não existe um criador, o mundo foi um acaso. Nós que somos seres humanos, né, que temos inteligência, para eles é um acaso. Nós éramos um animal que evoluiu e chegou no formato do homem. Tá? Então, isso é a evolução. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre evolução. Tá? Para você ter uma ideia, Charles Darwin desenvolveu uma teoria que é a teoria linear. Você quantos aqui lembram daquele desenho? Tem um desenho que você vê muito aí, por aí, que é aquele desenho que começa o macaquinho, ele vai evoluindo, né, tomando forma até chegar no homem natural, né, aquela escadinha ali. Então essa é a teoria de Darwin. Só que hoje essa teoria está sendo questionada, né? Está sendo questionada, porque os evolucionistas vão dizer que existiu uma molécula, sei lá, um ser vivo lá, sem perna, sem cabeça, sem nada, e ele foi evoluindo, depois foi tomando como uma árvore, né? A árvore, você planta a árvore, ela cresce ali um galho, mas depois ele vai dividindo em vários galhos, né? Formando aquela árvore. E assim foi, assim é a ideia evolucionista, né? Então, o mundo começou lá com uma molécula, algum germe, algum ser, e ele foi evoluindo, e depois foi se dividindo com o passar dos tempos, tomando seus ramos, né? Os demais animais são fruto desse ramo. Então, todos nós viemos dessa fonte, segundo a ideia evolucionista. Nós vemos que Deus cria o homem do pó da terra. Deus pega o pó, forma o homem e sopra nele o sopro de vida. Então, é uma doutrina totalmente errada, né? Essa questão da evolução. Né? Tem muitos questionamentos a serem feitos realmente para os que defendem essa teoria. Né? Ou seja, Deus não existe, Deus está fora para eles, segundo eles, tá bom? E a ideia criacionista, que vem do latim creare, né? Produzir e gerar. A palavra tem sentido filosófico e teológico em relação à origem do mundo, do homem e de outros seres, tanto físicos quanto espirituais, tá? Então,
a palavra tem sentido filosófico e teológico, que tem relação com a origem do mundo. Tá? Então, a ideia básica é que o mundo foi criado por um ser, né? Um ser inteligente, uma causa última, poderoso, que planejou tudo conforme o seu querer. Tá? Historicamente falando, a criação refere-se àquele primeiro ato mediante a qual Deus, autoexistente, trouxe à existência o que não tinha forma e vida independente. Né? Então, ou seja, o mundo veio do nada. Deus criou o mundo do nada. Nós não conseguimos criar assim. Nós dependemos de matéria-prima, de tantas coisas para criarmos, né, alguma coisa. Mas Deus, não. Deus é soberano. Deus cria todas as coisas, né? E assim nós cria todas as coisas, né? E Deus é soberano e nós desfrutamos da sua criação, tá? Muito bem. Então, ou seja, vamos ver aqui, tem um quadrinho, na sua revista lá tem um quadrinho, olha aqui. Esse quadrinho aqui, ó, tá? Que fala o que a Bíblia diz e o que a evolução diz. Então pega a sua Bíblia, nós vamos ler esse pedaço aqui. Diz o seguinte: a criação foi planejada, o que a Bíblia diz, tá? A criação foi planejada com um propósito. Olha o que a evolução diz. A natureza evoluiu por acidente ou por acaso. Então, para o criacionismo, tudo que existe foi mero acaso. Nós temos inteligência, né, construímos casas, temos tecnologia e tudo mais. Para o evolucionista, tudo isso é um acaso. Algo que surgiu por acaso. Mas nós sabemos que não. Teve uma causa. Teve uma causa. Né? Não é acaso. Teve uma causa. E essa causa é Deus. Coisas vivas foram feitas separadamente, cada uma a partir de sua espécie. Né? A evolução diz que todas as coisas vivas se originaram de uma forma viva, simples, através da evolução. Tá? Então eles vão falar que não. Né? Não. As coisas visíveis se originam de uma forma viva, simples, através da evolução. Então, para eles não tem criador, não existe nada disso, tá? Deus não se preocupou em criar espécies, né, de espalhar ao redor do mundo, para eles não, tá? O homem foi uma criação especial, diferente dos demais animais, tá? Isso pelo criacionismo. O evolucionismo diz: o homem é somente mais um animal que evoluiu de criaturas semelhantes e primatas. Então, o criacionismo trata o ser humano, trata o homem, né, com importância. Né? Boa noite, Marcelina. Boa noite. O criacionismo, que somos nós, valoriza cada pessoa. Cada pessoa é importante. O evolucionismo, né, diz que nós somos mais um animal. Olha só que absurdo, né? Nós somos mais um. Para eles, nós não somos nada, né? Mas nós sabemos que Deus nos ama. E Deus, assim, enviou seu Filho para nos salvar, tá? O trabalho da criação foi completado por Deus em 6 dias. Olha só o que a evolução vai dizer. A evolução tem continuamente produzido novas espécies de coisas vivas através do tempo, o que ainda hoje acontece, tá? Então, a evolução vai dizer: a evolução tem continuamente produzido novas espécies de coisas vivas através do tempo, o que ainda hoje acontece. Então, para nós, Deus criou todas as coisas, criou o mundo, criou os animais, e para os evolucionistas, as coisas estão evoluindo com o passar do tempo, né, tomando outras formas. A Bíblia diz: a natureza foi criada perfeita, mas se tornou deteriorada porque Adão desobedeceu. Tá? Então, a evolução vai dizer: a natureza tem se formado, tornado melhor e mais perfeita por mudanças evolutivas, que é mentira. Que é mentira. Né? Adão desobedeceu, e que a Bíblia nos ensina? Que o pecado passou a habitar em nós. Nós temos a natureza do pecado. Nós herdamos, né, dos nossos pais, que foram herdando dos nossos avós, e assim foi. Tá? A evolução vai dizer o seguinte: não, a
a natureza está melhor, o mundo está melhor, né? E teremos mudanças evolutivas. O que não é verdade. O homem cada vez mais está regredindo. Por mais que ele tenha toda a tecnologia ao seu dispor, ele está regredindo, né, na sua forma de viver, tá? De viver, tá bom? E como nós lemos, vamos ler Hebreus 11, versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. Eu vou ler aqui para vocês. Abra lá a sua Bíblia. Hebreus 11, versículo 3, né? Que nós vemos aí os 3 elementos importantes que nos leva, né, a acreditar em Deus, tá bom? Então vamos depois ver na semana que vem esses 3 elementos, tá? Então, 11, versículo 3 é o capítulo que nós estamos aí, é o tema que nós estamos falando, tá? Diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente ou daquilo que se vê, né? Então, ou seja, pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. E Deus falou assim: haja luz, e houve luz, tá? Ou seja, aquilo que não se vê foi feito. Aquilo que se vê foi feito daquilo que não se vê. Somente Deus poderia fazer isso. Mais ninguém. Somente o Senhor. Eu tenho um livrinho aqui comigo, que é um livrinho das crianças, tá? Que eu queria compartilhar com vocês, que nos ensina um pouco sobre a ideia da criação, tá? Então nós vamos ver aí algumas partes importantes. Só um minuto. Voltando lá para Gênesis capítulo 1. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Né? Então, ou seja, no princípio, né, no primeiro dia, era assim. Vou mostrar para vocês, tá? Tá aí. Deus criou o mundo do nada, né? A terra, o que era o quê? Sem forma e vazia, tá? E aqui diz que o Espírito de Deus pairava. Esse termo pairava, né? É interessante, eu vou ler para vocês entenderem um pouco. Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais, né? Aqui diz, a terra sem forma vazia e o Espírito de Deus se movia, né? Ou pairava. Eu vou ler para vocês sobre isso. Sobre Gênesis capítulo 1, tá? Eu vou ler para vocês. Diz assim, só um instantinho. Um comentário, 7363, tá? Só um instantinho. Que eu tenho aqui na minha Bíblia de estudos, tá? Só um minuto, só que a folha aqui é bem fininha. É ruim de abrir essa Bíblia. O que o texto realmente quer dizer no original, tá? Eu vou dizer para vocês em hebraico o que diz, tá? 7363 Raf, diz assim, raiz primitiva. É o mesmo, se nós fôssemos traduzir, né, que o Espírito de Deus estava, pairava, se movia, nós traduzimos uma palavra que dá para você entender mais ou menos no português, porque dá a ideia de ação. Que o Espírito Santo de Deus estava agindo sobre a criação, tá? Ainda não existia, a terra estava sem forma, né? Deus criou a terra, do nada estava sem forma, tá? Então dá a ideia de chocar. Se nós fosse traduzir o verbo do hebraico ao pé da letra, seria chocar,
né? Chocar. Aquela ideia da galinha, né? A galinha, o que ela faz? Ela bota os ovos, o que ela faz? Ela choca, ela senta em cima daqueles ovos, chocando, dando vida. Dando vida. Aqui em casa aqui nasceu vários passarinhos aqui, filhotes de periquitos. Nasceram, eu tô aqui com 8 filhotes de periquito. 8. Né? O passarinho fica ali chocando aquele ovo e ele vai nascendo aquele filhotinho e dando vida. Essa é a ideia no original hebraico, que o Espírito de Deus estava ali pairando sobre a face das águas para dar vida. Dar vida. Né? Então, ou seja, a Bíblia nos ensina que Deus Pai, né, criou o mundo do nada. O Deus Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, estava ali dando vida. E o Filho, que é a palavra, que o mundo foi feito pela palavra de Deus. E João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por intermédio dele, Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, a Trindade estava ali. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? As 3 pessoas que constituem o mesmo Deus. Tá? Então, aqui fala, no princípio criou Deus, o Deus triuno. Deus triuno, grave bem isso, tá? Então, o primeiro dia era assim, sem forma e vazio, né? Eu achei interessante o exemplo aqui, dessa revistinha. Segundo dia, Deus criou o quê? As águas, né? Separem-se as águas, né? E Deus falou no primeiro dia, haja luz, e houve o quê? Luz. Primeiro dia criou a luz, segundo dia criou o quê? As águas. Terceiro dia, apareça a terra seca, né? Apareça a terra seca, aqui, ó. Né? Começou ali as ervas e tudo mais, né? A serem criadas no terceiro dia. Vamos voltar lá para o texto, que a gente vai acompanhando melhor, tá bom? Diz assim, versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Muito bem, chamou as trevas noite, e houve tarde, e a luz dia. Houve tarde de manhã, o primeiro dia. Segundo dia, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E Deus chamou o firmamento os céus, houve tarde de manhã, o segundo dia. Então Deus criou, né, o firmamento, né, os céus, as águas, Deus fez essa divisão. Terceiro dia, o que fala aí? Né? Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que tudo isso era bom. Tá? Depois, o quarto dia, né, Deus criou os luminares. Tá? O sol, a lua, as estrelas. Tá? Aí diz, né? E disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Sejam luzeiros do firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, assim, e fez também as estrelas. Então, no segundo dia, ele cria os mares, né, e a erva do campo, e tudo mais, né, e tudo mais, produz ervas, plantas, tudo mais. No quarto dia, ele cria o sol, a lua e as estrelas, tá? No quinto dia, tá? No quinto dia, versículo 20 diz, diz também Deus, povoem-se as águas de enxames de serem vivos, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, algumas versões traduzem por baleias, né? Ou os grandes animais do mar, né? E todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies,
E viu Deus que isso era bom, tá? Então tá aqui, ó. Quinto dia Deus fez os animais que voavam, os animais do mar e tudo mais, tá? Sexto dia, que aí o dia importantíssimo, né? Que Deus aí criou. Diz assim, né? E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, né? Versículo 24, melhor dizendo. Diz também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? E aí foi o sexto dia, tá? Deus cria os grandes animais, né, e tudo mais, e Deus cria o homem. E no sétimo dia, Deus termina a sua criação e Deus assim descansou, né? Então, ou seja, a Bíblia revela o Deus criador, tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos aí duas teorias, tá? Básicas, né? Claro que há ramificações, até mesmo no criacionismo há ramificações, no evolucionismo há ramificações, tá? Mas duas teorias básicas, que é a evolucionista e a criacionista, né? E nós, como cristãos, né, claro, cremos, né, na criação, que Deus criou o mundo pelo seu poder, pela sua vontade, pela sua majestade, e Deus assim controla, Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Então, ou seja, que nós possamos louvar o Senhor por isso, tá bom? Semana que vem a gente vai continuar, tá, a nossa aula, o assunto é bem vasto, tá bom? Então, vamos estar falando sobre um pouco mais sobre evolucionismo, um pouco mais sobre o criacionismo, tá? E vamos falar aqui os três elementos, né, que concordam entre si que Deus é o Criador dos céus e da terra, baseado em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que é razão, revelação e fé, tá? Razão, revelação e fé. Então, que você possa, assim, ler essa revista, esse material, se aprofundar, tá bom? Se tiver alguma pergunta, pode mandar para mim, que nós estaremos, assim, tratando desse assunto fundamental, tá? Que tem a ver com o início do mundo, tá? Nós temos que louvar a Deus porque Deus criou o homem pelo seu amor, pela sua vontade, né? E nós lemos nesse texto aqui de Gênesis, Deus falando, né, no versículo de número 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso está no plural. Isso mostra a ideia de pluralidade, né, que Deus estava ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa é uma das provas da doutrina da Trindade. Por isso que eu falei para vocês que o livro de Gênesis é fundamental, meus irmãos, para entendermos toda a Bíblia. Toda a Bíblia, tá? Ele é fundamental. Que Deus assim nos abençoe, que Deus te abençoe cada vez mais, que você possa aprender mais e mais da palavra do nosso eterno e poderoso Deus. Amém? Do eterno e poderoso Deus. Vamos cantar novamente, né, aquele hino que nós cantamos aí no início. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma, a terra era
sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar encerrando esse momento, a nossa aula. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que abençoe a sua semana que está se iniciando, tá? Nós nos vemos aí no próximo domingo pela manhã, nosso culto, ou melhor dizendo, na próxima terça-feira, nosso culto de oração ao vivo, às 19 horas, tá bom? Acesse aí os canais, vamos participar. E também nós nos veremos no domingo pela manhã, no nosso culto matinal pela manhã. Estamos ali adorando a Deus, servindo ao Senhor. Né? Nosso culto ao vivo, celebrado presencialmente lá na igreja. E depois, domingo que vem, nós continuaremos o nosso assunto, tá? Sobre a criação, tá? Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, graças te damos por esse momento, por esse instante. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Abençoa, Pai, a tua igreja reunida aqui para honrar e buscar a Ti. Cuida, Pai, nos dê sabedoria. Abençoa essa semana que está se iniciando. Seja uma semana ricamente abençoada por Ti, que possamos sempre louvar o Teu santo nome. Venha estar conosco. Ó Pai, proteja-nos, Pai, de todo mal. Pai, que só possa realmente vencer esse Covid, o Pai 19, para que possamos voltar às atividades normais, para que possamos nos encontrar, possamos ter momentos maravilhosos de comunhão, como nós sempre tivemos. Nos dê sabedoria, abençoa os nossos governantes, que eles possam governar com justiça e com retidão. Obrigado, Senhor. Nós louvamos, nós te bendizemos. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, te dê sabedoria e força. Te abençoe durante a semana, durante todos esses dias, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Nos vemos, em breve. Amém.